ou menino, descubra qual é o papel do seu par nesse bendito relacionamento. Descubra, hoje a live é muito legal, essa é a nossa live aqui, ó. Ah, voltou, pronto. Mas a gente falou, não é possível, a gente acabou, mas é que a gente fez a conexão. Depois de um fim de semana desse também que a gente teve, todo né? agitado, né? Cheio de coisa. Com Carla. Muito bem-vindos ao canal Manual da Vida Incrível. Aqui você encontra a resposta para as suas perguntas de uma maneira bem simples, de uma maneira direta, de uma maneira objetiva, de uma maneira em que você pode já sair daqui aplicando na vida. Por quê? Porque a nossa ideia é mostrar para você que relacionamento, que as dinâmicas de relacionamento, elas acontecem na vida porque você faz escolhas inconscientes, na maioria das vezes, e escolhas conscientes. E como a maioria dessas escolhas são inconscientes, você vai fazendo um monte de coisa, seu pai vai fazendo um monte de coisa, e o relacionamento vai dando um monte de problema. Vai dando treta, gente, vai dando ruim, né? E aí você fica assim, putz, não sei porque que não tá dando certo. Aí você começa a colocar essa responsabilidade fora do papel de vocês dois. Então a gente criou esse canal, tanto eu quanto a Águeda, com o objetivo de exatamente fazer isso. Simplificar o conhecimento, passar para vocês uma quantidade de informações que é muito densa, mas que a gente aqui consegue colocar de uma forma tranquila, de uma forma leve. Às vezes a gente até faz umas brincadeiras aqui para deixar, porque a gente sabe que são assuntos que, quando a gente descobre determinadas coisas, dói lá no fundo da alma, dói lá no coração, mas como adultos a gente consegue lidar com isso e até transformar isso aí de uma coisa mais tranquila, né? Bom, o papo hoje então, para quem está chegando agora, é esse: é menino ou homem? O que você tem dentro do relacionamento, hein? O que você tem? Você sabe? Você tem um cheiro, tem uma ideia? Vamos trabalhar um pouquinho mais esse assunto. E para quem está chegando agora e não conhece a gente profundamente, então a gente vai se apresentar rapidinho. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano, e digo mais inclusive hoje que eu sou um terapeuta sistêmico. Tenho formação eu tenho curso em análise corporal. Formação. É uma formação. Aliás, eu tenho 3, né? Tenho curso na área de psicossomática, tenho diversos treinamentos e diversas outras coisas aqui. Também sou formada na questão aí da leitura da análise corporal, também fiz cursos aí de leitura de microexpressão facial, né, da psicossomática, da sistêmica. Mas a linguagem corporal. Da linguagem, tudo, tem um monte de coisa, gente. Então, qual que é a ideia aqui? Trazer todas essas informações de uma maneira mais compacta, direta e fácil de entender, porque se fosse a gente dar todos os cursos, tanto em tempo quanto em dinheiro, com certeza a maioria de vocês não teriam acesso, né? Mas então, vamos lá. Vou pedir um negocinho para você que está chegando aqui agora. O papo é legal, o papo vai ser interessantíssimo. Então você pega esse botãozinho do avião aí, encaminha aí para umas amigas que estão vivendo os relacionamentos meio tretado e que às vezes não sabem como é que está o papel do par. Então vamos descobrir hoje, e vocês, por favor, compartilhem com a gente, se sentirem à vontade, aí nos comentários, como é que está a relação sua com o seu par. Ele é um homem ou é um menino? Então, vou falar igual eu falo com o Kleber. Duvido vocês compartilharem, gente. Quando eu falo duvido pro Kleber, aí ele faz. Aí entra no desafio, entra né? No desafio, a gente vai embora. Onde é que a gente começa? Vamos começar de um ponto que é o homem de verdade e o príncipe encantado não é um ponto bom pra gente começar? É um ponto. O que a gente tem que entender? Quando a gente está falando de homem, a gente vai tocar em vários pontos. A ideia aqui não é assim falar homem é isso e menina é isso. Nós vamos tocar em diversos aspectos que vão ajudar vocês a fazerem esta avaliação. Se no relacionamento de vocês a dinâmica está ocorrendo com um homem ou se está ocorrendo com um menino. Então, quando a gente fala de homem de verdade e de príncipe encantado, a gente tem que entender o seguinte. Existe hoje uma doença, é uma convenção doente de chamar meninos e meninas de príncipes e princesas. Por que isso é ruim? Porque isso daí vai esbarrar, na verdade, numa consequência do mito do amor romântico. Isso é uma criação que começou lá atrás e que a Disney pegou porque vende, dá dinheiro, e criou aí agora a história dos príncipes e das princesas. Não é, o problema em si não é chamar de príncipe ou de princesa, mas é o que isso traz embarcado dentro dessa conotação. Se a gente fala que o cara é um príncipe, que a criança é um príncipe e tudo mais, então fica aquela ideia de que todo mundo e tudo vai rodar de acordo com as vontades do pequeno príncipe. E aí você começa a ter já umas características. O que acontece?
Se você pensar em mito de amor romântico, a gente tem aquela história de que os pais vão se amar e que o amor é suficiente. E aí a gente tem que entender o seguinte: se você está trabalhando, se você tem um relacionamento com o príncipe vai dizer isso. Que só o amor basta. Só o amor não basta, gente. Só o amor não basta, gente. Sabe por quê? Porque o amor, primeiro que existem vários níveis de amor. A gente já falou isso em várias lives e é bom repetir aqui. Existem diversos níveis de amor. E o amor da paixão, ele é um nível do amor. É um nível que te leva nessa direção. Agora, você não pode ficar preso nele, porque o amor que une um casal não é o mesmo amor que vai dar o combustível e vai fazer ele caminhar, porque esse amor vai se transformando e vai amadurecendo ao longo do tempo. Por quê? Porque é biológico, a ciência inclusive coloca, a paixão ela tem um prazo para acabar, ela dura mais ou menos uns 2 anos, porque o cérebro não consegue viver com aquela carga de endorfina, serotonina, estimulante o tempo todo. Exato. Ele vai criando, vai se acostumando. E ele tem um tempo para acabar. O que acontece muito é que as pessoas, logicamente, elas se viciam nessa sensação e elas vivem esse relacionamento como se isso fosse durar para sempre. E aí o que acontece? Não dura para sempre, né? Porque somos seres humanos e, como o Kleber bem colocou, isso vai durar aí no máximo 2 anos, aquele estado da paixão. Então vamos começar. E aí quando isso acaba, a pessoa ela se sente frustrada, falando assim, mas não foi com essa pessoa que eu me casei, não foi com essa pessoa que eu comecei a me relacionar. E na verdade, sabe com quem foi que você começou a se relacionar mesmo? Com você. Porque o apaixonar-se, ele é um movimento narcísico. O relacionamento nunca é sobre o outro. O relacionamento é sobre você. E isso parece um choque para muita gente que não conhece, né, a nossa abordagem, porque ela fica assim, mas por que é sobre o outro? Por que o apaixonar-se é um movimento narcísico? Porque acontece o que a gente chama de mecanismo, a gente não, né, Jung colocou e a gente acompanha, de mecanismo de projeção. Então, quando é no relacionamento entre um homem e uma mulher, para facilitar a explicação, o que acontece? Eu vou enxergar no homem a minha contraparte da minha psique masculina. E ele vai trabalhar a contraparte psicossexual dele feminina. Então é por isso que a gente fala tanto das duas energias e porque elas precisam fluírem de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais equilibrada. Por quê? Porque quando a gente entra nessa questão do mito do amor romântico que o Kleber trouxe, vem toda essa carga de achar que o estado do apaixonar-se é para sempre, de que quando a paixão acaba, o amor também vai para o ralo e aí o relacionamento também não tem que durar. E não é bem assim. E isso entra muito no assunto que a gente vai trazer hoje sobre o homem e sobre o menino. Porque existe uma outra convenção que também é muito doentia, de confundir o que é o homem de verdade, o que é o homem saudável e o que é o homem idealizado, né? Que é justamente esse princípio que o Kleber começou a falar e aí... A gente colocou também falando sobre essa questão da apaixonar-se. Muito legal, a Agatha colocou que é importante vocês entenderem que nesse movimento, então, a gente tem que entender que o mito do amor romântico, ele é interessante quando ele explica um movimento histórico. Isso. Mas você não pode basear o seu relacionamento no mito do amor romântico. Então tirem, por favor, essa ideia de que é o príncipe, o príncipe, o príncipe. Você tem que entender que nós somos seres humanos que vamos caminhando. Porque se a pessoa for príncipe, ela não vai evoluir nunca. Então se você fica tratando o seu par como um príncipe, vou te dizer uma coisa, se você trata ele como um príncipe, você já está dizendo para ele que ele não pode crescer, tá bom? Então comece a entender isso. E aí a gente tem que entender um ponto que é muito importante. No relacionamento, existe muitas vezes na questão do trato, antes da gente entrar direto nessa questão do homem e do menino, a gente tem que entender alguns pontos que são importantes. Às vezes, dentro do relacionamento, a pessoa se expressa de uma forma dentro das dinâmicas, e a outra pessoa recebe de outra. Nós estamos falando das linguagens do amor. Quem conhece aí sobre as 5 linguagens do amor, coloca nos comentários, por favor. Porque isso é um ponto muito importante. Porque às vezes, dentro da dinâmica, o teu par, ele está acostumado a receber carinho de uma forma e demonstrar de outra. Porque não quer dizer que a forma que ele recebe é a forma como ele dá o amor. Então é importante vocês entenderem isso. Por quê? Porque senão começa um papo de que meu par não me dá o que eu quero, então ele não é homem. Vamos começar a tirar essa história, porque você tem que entender que existem 5 formas distintas de você demonstrar afeto e de receber esse afeto. Essas 5 tipos são, quer falar você? São 5 linguagens do amor. Então tem a linguagem da pessoa que gosta de dar e receber presentes, tem a pessoa que gosta de
fazer, né, e receber atos de serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação, e o outro é toque. Então, o que acontece? Qual que é o pulo do gato quando a gente aprende e entende? Tem inclusive um livro, que eu esqueci o nome, que é As 5 Linguagens do Amor, mas tem... Mas tem, gente. Tem. Inclusive, na mentoria que a gente vai lançar em abril, a gente vai colocar um módulo específico só sobre as 5 Linguagens do Amor. Mas qual que é o pulo do gato aqui para essas 5 Linguagens do Amor? É que muitas vezes, se eu tenho a linguagem do amor das palavras de afirmação, eu vou querer receber esse amor dessa maneira. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou tender a achar que ele também vai querer receber dessa maneira. Só que às vezes eu tenho palavras de afirmação e o Kleber tem presentes. Aí ele me entope de presentes, mas nunca me elogia. Pronto. E aí eu vivo elogiando ele, mas nunca dou um presentinho, nem que seja, gente, um negocinho assim pra ele. Não. E aí a gente vai viver brigando, falando, porque ele não me ama. E ele vai dizer, porque ela não me ama, porque não sei o quê. E aí quando a gente vai conversar, a treta tá onde? Nas 5 linguagens do amor, que não necessariamente o que eu gosto de receber é o que o outro também vai gostar, tá bom? Então fica essa dica aí pra vocês. E aí vocês têm que começar a entender um ponto que é muito importante dentro dessa dinâmica. Então assim, o porquê que a gente fala de linguagem do amor? Porque não adianta a gente falar agora do que é homem ou menino e vocês começam a pensar, então se a pessoa não está fazendo do jeito que eu espero, é porque ele é menino ou não é menino. Não é. Porque você tem que começar a pensar na dinâmica. É você senão é você que se torna criança. O que acontece? Na dinâmica do relacionamento, você gosta mais de receber presente, você gosta de receber mais carinho, você gosta de ouvir mais elogio. Não quer dizer que você tem uma linguagem, as outras não acontecem. O que diz é que uma dessas normalmente ela vai destacar mais. Por exemplo, eu tenho muitos lapsos de serviço. Eu gosto de fazer coisas para demonstrar carinho para a Agatha. A Agatha também gosta de ouvir elogios. É uma coisa que eu tenho que ficar atento, porque eu sou mais calado, mais reservado, então nem sempre eu estou elogiando. Então eu tenho que estar atento, porque senão eu posso fazer um monte de coisa, mas se eu não fizer um elogio para ela, ela vai falar assim, pô, não tá legal, assim, não curti. Da mesma forma como a gente conhece, né? A gente sabe que não é a realidade da maioria dos casais, os dois saberem dessas coisas, mas eu também, não é que eu me esforço, mas eu paro para prestar atenção quando ele está fazendo a linguagem de amor dele, porque eu sei que é o jeito dele também demonstrar que tá ali para mim, né? De dizer que me ama, de dizer que se importa comigo e com os meus sentimentos. Então, às vezes, é porque a gente tem um jeito mais assim de funcionar. E ele também, quando eu elogio, ele sabe o que eu tô querendo fazer, né? E às vezes a gente tem que ficar atento nisso também, tá? Bom, mas vamos começar então com as dicas e com as polêmicas também, porque algumas aqui vão dar o que falar. Então eu vou começar direto falando, por exemplo, se a gente for pensar o seguinte, qual é a função de um homem dentro do relacionamento? E aí a gente, para facilitar, didaticamente falando, nós vamos nos ater a um relacionamento heteronormativo. Quer dizer que só vai ser... Não, porque acaba que pode ser um relacionamento heteronormativo, pode ser um relacionamento homo, tanto faz. Acaba que alguém vai assumir mais o papel yang e acaba que alguém vai assumir mais o papel yin dentro da relação. Então, assim, mas para fins didáticos, para simplificar e tudo mais, nós vamos falar de homem e de mulher no relacionamento, no casal, e só para ficar simples assim. Então, qual é o papel do homem dentro do relacionamento? Um homem dentro do relacionamento, a função principal dele é dar segurança à mulher. Aí, vamos começar. Não, como assim? Não tem que... Se eu ouvisse essa frase há pouquíssimo tempo atrás, ia dar piti também, tá? Que é Gente, vamos lá. A gente sempre fala, né, que você não deve entrar numa relação buscando segurança, buscando carinho, não sei o que, Exatamente. Qual é a segurança saudável que este homem tem que dar neste relacionamento? A segurança de que ele está com os 2 pés dentro, tá? Não é a segurança que a mãe dá para uma criança, porque aí você tá preso ou presa numa fase, na fase oral. Aí você está querendo uma mãe, não está querendo um par. Exatamente. O ponto que a cara colocou, que a gente está colocando, é o seguinte: qual é a segurança que o homem passa na relação? Ele passa ele mostra que ele é capaz de dar direção. Meu amor, nós estamos indo para aquele caminho. As metas são essas. A gente traçou os objetivos. Quer dizer que ela não faz nada? Não, muito pelo contrário. Ela tem o papel dela. E ela também vai ter uma função também dentro dessa história. Mas para não misturar, eu não vou falar da
O papel dela aqui. Eu quero que vocês entendam primeiro o papel do homem. Depois a gente vai falar do papel da mulher, também nessa história de segurança e tudo mais. Mas o homem, ele tem que passar aquela capacidade. A mulher tem que olhar para ele e falar assim, ele é capaz porque ele se enxerga para onde a gente está indo. E por que que é o homem, gente? É simplesmente por uma questão de simplificar, porque a energia Yang está mais concentrada no homem. Ele é movido a energia do movimento, da direção. Claro que ela vai ter o papel, a mulher vai ter o papel fundamental, porque é 50%. E a mulher também vai ter papel, energia Yang, tá? Tá. Mas é mais natural para o homem ter essa energia, e a segurança que ele tem que passar para essa mulher não é a segurança que a mãe, de novo, dá para uma filha, né? Para um filho. É a segurança de que ele está com os dois pés neste relacionamento, concentrado em ajudar aquela parceira a realizar os projetos de vida do casal. Tá? Mas vocês estão conseguindo pegar a ideia? Imagine assim, o homem dá a direção, ele dá a orientação do relacionamento. Ele não dita nada, porque isso seria ditadura. Exatamente. E os o dois casal determina para onde eles vão, mas o homem, ele vai com aquilo na cabeça, sabe por quê? Porque cabe a ele dar esse direcionamento. Aí a mulher vê isso aí e aí ela fala, estou sabendo e tenho certeza de que ele está dentro do relacionamento. Tá bom? Então, primeiro ponto que vocês têm que entender é isso daí. E aí é claro que para o homem dar direção para o relacionamento, para o homem pegar aquilo que o casal quer e começar a fazer o relacionamento caminhar naquela direção, precisam existir o que a gente fala em praticamente toda a live, precisam existir os projetos de vida do casal. Por que precisam existir os projetos de vida do casal? Porque se você não sabe para onde vai, se o seu pai não sabe para onde vai, se você não sabe para onde vai a relação, então quem viu o story hoje de manhã, viu como é que foi a nossa treta passando por Guarulhos, quando a gente desembarcou num lugar, não sabia o terminal que a gente ia embarcar ainda, e a gente ficou rodando feito dois patetas. É claro que a gente se pegou vendo isso daí, comentando inclusive, falou como é ruim, caminhando dentro do aeroporto, porque a gente chegou muito cedo e o voo não tinha determinado portão, e falando para onde vamos. E a gente não quer. Gente, quem conhece o aeroporto de Guarulhos, da última vez a gente andou 20 minutos assim. Então, fácil. Imaginem, é a mesma coisa, você entra num ambiente e você não sabe para onde vai, você não sabe o que fazer. Então, se não há um projeto do casal para dizer o que vamos fazer da vida, então não adianta, gente, tá bom? A Lucilena Galvão, a Lucilena Galvão tem uma frase maravilhosa, que eu peguei outro dia e falei, não, baby, não vou levar isso aqui porque essa frase resume tudo. Ela falou assim, você não pode ter um plano de vida para o seu dia se você não tiver um plano para a sua vida. Essa frase é maravilhosa. Você tem que acordar todo dia sabendo o que você quer da vida, para onde vocês estão caminhando, porque aí ele, quanto homem, energia masculina e yang, ele pega essa energia e caminha. Agora, se vocês acordam ali e não sabem para onde que vai, não sabem o que quer fazer, ou o que é pior, fica gastando a energia de vocês para resolver treta da família de origem, aí o relacionamento não anda. Aí você não vai ter um homem ali, você vai ter um cara perdido. E se o cara, porque nenhum homem saudável consegue ficar dentro de uma relação que não tenha direcionamento. Isso. Então, se você está com uma pessoa e vocês não têm direcionamento, eu vou te dar um cheirinho aí. Não temos um homem saudável. Não estou dizendo que não tem um homem. Estou dizendo que não temos um homem saudável presente no relacionamento. É claro que não dá para chegar e falar, não é de homem para criança, é o 0 ou 1. Há uma gradação. Só que ele está mais descendo para a gradação da criança do que para a do homem. Por quê, gente? Porque a nossa vida é pegar a energia que nós recebemos e direcioná-la para as nossas realizações. O que a gente quer da vida depende de realização. E se você não sabe onde você está indo, quem é que fica caminhando na vida e que a mãe troca a roupa e que puxa, vem pra cá, veste essa roupa, vamos pra festa tal, vamos fazer tal coisa. Quem é que vive assim? Já dei a dica. É criança que fica ao sabor da vontade dos outros. O adulto, ele olha para o que ele quer e parte nessa direção. E aí o que acontece? Se o homem não dá essa segurança do direcionamento, o que vai acontecer? Vai a mulher fazer este papel muitas vezes. Se a mulher precisa fazer este papel mais o papel dela, o que acontece? Ela fica sobrecarregada. Aí, quando a mulher está sobrecarregada, ela começa a ser a chata do relacionamento, que é porque ela me cobra demais. Aí a hora que eu quero...
vocês começam a acreditar que vocês também são as chatas, né? Porque será que eu não cobro demais mesmo? Será que eu não fico realmente brigando muito? Será que eu realmente não sou muito estressada? Começa a perceber se você não está se sobrecarregando com uma tarefa que não era para ser sua, porque você está no papel errado. Às vezes, só de mudar um pouquinho esse papel, já fica tranquilo. Hoje eu tava rodando e eu tava assim, né? E até que o Kleber virou e falou assim, Agatha, eu falei, você já entendeu o que tá acontecendo, né, amor? Ele falou assim, tô. E na mesma hora ele virou e falou assim, Agatha, eu ia continuar andando. Vamos fazer o seguinte, parou. Vamos entrar nesse restaurante aqui e vamos comer. Teve uma hora que eu tive pra eu ficava parecendo que nós dois estamos rodando. Eu falei, não vai dar. Eu comecei a ficar agoniado. Eu, enquanto homem, falei, eu estou incomodado de não ter a sensação de para onde estou caminhando. Eu estou me sentindo desorientado. Eu falei, se não sabemos para onde ir, eu vou estabelecer uma meta curta. Qual é a meta curta? Nós precisamos comer. Nós precisamos comer. Tem um monte de restaurante. Eu falei, então nós vamos parar. Vamos para aquele restaurante. Beleza? Vamos. Abrimos o cardápio, olhamos. Que comida boa. Falei, minha sugestão é essa aqui. O que você acha? Gostei. Pronto. Maravilhoso. Acabou. Ainda demos assim. Eu ia falar, demos sorte, mas a gente não acredita em sorte. E nós escolhemos um bom restaurante com uma comida maravilhosa. Por quê? Porque, de repente, daquele monte de coisa, surgiu o direcionamento. E aí, buscando para o que a Agatha colocou. Se ela precisasse, aí buscando para as mulheres, se a mulher precisa puxar essa energia para dentro dela, então ela não tem segurança de que o par que ela tem do lado dela é capaz de dar direção para o relacionamento. Vocês estão entendendo por que eu comecei dizendo isso? E eu tenho certeza que ficou um monte de mulher incomodada aí, dizendo, como assim, como assim? Porque se ela precisou, aí dando exemplo meu, a mulher, não a Agatha, a mulher precisou puxar a direção. Isso e além de ser mulher, ela precisou dar direção yang, na vida. O que esse par está fazendo do lado dela? A gente sabe, mas a gente não vai poder falar para você, porque senão a gente vai abrir um outro leque. O que esse par está fazendo na vida dela? Porque se é um par que não dá direção, é um par que fica só sob a responsabilidade dela decidir, isso eu posso dizer para vocês, isso é uma criança. Exatamente. Tem uma criança que está esperando a mamãe dizer o que quer da vida. Tá bom? Gente, vamos focar no homem, porque a live é sobre homem. A gente vai falar alguma coisa da mulher também, mas eu quero que vocês tenham muito claro a importância da energia masculina. E aí a energia masculina falando de adulto, dentro do relacionamento, da direção. A Agatha chegou e relaxou. Quando eu cheguei e falei, nós vamos aqui, vamos parar, de boa, falei assim, vamos parar. Não tá legal, eu estou começando a ficar muito incomodado. Vamos parar aqui agora. Nós precisamos comer, não precisamos comer? Vamos naquele restaurante. Acabou. A Agatha falou, beleza, porque por ela ia continuar. Por quê? Porque ela estava na energia yin. Ela estava. E eu só estava nessa energia yin, porque quem me conhece sabe que eu era extremamente yang, né? Mas assim, extremamente mesmo. É porque eu tenho a segurança de que eu posso abrir mão do controle. O que acontece, gente? Existe uma característica nas mulheres que têm necessidade de controle, que é encontrar o que a gente chama de filhinho da mamãe, de homem banana, de menino, de criança, né? Elas têm uma facilidade enorme porque, na verdade, o que ela está fazendo é vivendo um ciclo de repetição. Ela aprendeu um modelo lá na primeira infância e ela repete isso na vida, aspas, adulta, né? Porque a gente já sabe que isso aqui não é vida adulta. Mas o que acontece? É brincar de casinha. É brincar de casinha. Tá brincando de casinha. As mulheres que têm essa tendência controladora, elas precisaram desse controle para sobreviver, certo? E aí ela vai encontrando homens que não passam essa segurança para ela, que é a segurança emocional. Quando a gente fala... Coincidências da vida. Porque quando a gente fala que o homem precisa dar segurança para a mulher, muitas ficam muito bravas, eu já fui uma delas, de falar assim, que coisa, pra que eu não preciso de segurança? Por quê? Porque muitas vezes a gente associa a segurança financeira, e não é de segurança financeira que a gente está falando aqui. Nós vamos falar um pouquinho de dinheiro daqui a pouco. Segura aí, porque senão a gente chegar direto no dinheiro, aí vamos fazer uma construção aqui. Isso. Se eu não tenho a confiança, entende? Quem tem necessidade de controle tem dificuldade de confiar. Se eu não posso confiar em uma pessoa porque eu sei que ele não vai fazer o que ele precisa fazer para que eu fique tranquila, eu vou me sentir de novo sobrecarregada e não vou ter a coragem de abrir a mão do controle. E aí, aqui eu vou chamar a atenção das queridas mulheres, né? A gente tá falando de homem e menino, a gente tá batendo aqui um pouco nos homens, mas
às vezes a gente precisa experimentar abrir mão do controle antes de ele passar essa segurança pra gente, porque às vezes é só isso que falta. Mas isso também é assunto pra gente aprofundar em ambiente fechado, mas só pra que vocês entendam que às vezes experimenta abrir um pouquinho mão do controle pra você ver o que acontece, tá? Porque aí das duas, uma, ou o cara vai fazer o que precisa ser feito porque agora não tem ninguém pra fazer, ou ele vai continuar sem fazer o que precisa ser feito, e aí é a hora de vocês terem uma bela de uma conversa entre adultos, tirem as crianças da sala e entender o que dá pra ser feito e resolvido aí, tá bom? Pra quem tá chegando agora, quando a gente fala crianças da sala, não são só vocês que têm filhos, não. É tirar as crianças internas de vocês, que cada um de nós carrega uma criança interna. Nessa hora vocês têm que tirar a criança interna de vocês da sala, pra poder ter uma conversa entre adultos. E uma coisa que eu quero deixar clara pra vocês. Um adulto, um homem, vamos falar assim para simplificar, já falei, é para simplificar, homem e mulher, só para simplificar, um homem saudável, ele não vai ficar e não vai se sentir bem e não vai admitir que a mulher fique dizendo para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer a todo momento, sabe por quê? Porque ele é a energia do movimento. Não quer dizer que ele comanda tudo, ele determina... E nem que a mulher não possa dar sugestão, tá? A mulher, muito pelo contrário, a mulher tem que entrar com a sensibilidade, com a capacidade, porque o homem, às vezes, ele é tão assim, que ele corre o risco de passar por cima, de atropelar e tudo mais. E a mulher não. Enquanto o homem tem uma visão assim, porque na época das cavernas precisava caçar, ele tinha que olhar a presa, a mulher tinha que olhar o todo para saber se o ambiente onde aquilo ali estava acontecendo não tinha nenhum bicho de tocaia, não tinha alguma coisa acontecendo. Então a mulher, ela olha de uma maneira muito mais abrangente, ela percebe o ambiente dentro muito melhor que o homem. Então não adianta, então a parceria começa a surgir daí. Não tem aquele ditado que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Porque os dois são grandes. Gente, olha só, se fosse só o homem o importante da relação, ou só a energia masculina o importante da relação, os homens vão se... né? A gente já é... né? Mas assim, os homens não... A gente não falaria tanto da importância do relacionamento, tá? Não seria tão importante, principalmente dentro da abordagem que a gente aplica, ter um relacionamento saudável. Tá? Então o que vocês têm que entender? Então é importante a parceria. O caminho está para lá, só que houve um acordo, é por isso que a gente fala de projeto de vida, porque... A meta foi traçada, mas foi feita uma conversa. Não é assim, você vai fazer o que eu quero, porque eu sei o que é melhor. Porque isso daí não é parceria, isso é ditadura. O casal conversa sobre o que eles querem da vida e caminham. E o homem tem essa missão de dar esse direcionamento. Ah, a mulher pode fazer? Pode fazer, gente. Só que o que a gente está falando para vocês? Se naturalmente cabe ao homem fazer isso, e se naturalmente cabe para a mulher, e se a mulher está tendo que fazer isso... O que esse homem está fazendo nesse relacionamento? Olha só, por que são duas pessoas na relação? Por que são dois olhos? Por que são duas narinas? Por que são dois pulmões? Por que são dois rins? Porque se um parar de funcionar, a gente ainda tem um outro, tá? Assim é o homem e a mulher no casal e para cuidar do fruto que vê dessa relação, né? No caso biológico são os filhos, então se um dos dois virem a morrer, o outro tá ali para poder com plenas capacidades, porque um adulto tem capacidade de exercer função materna e função paterna para que aquela criança sobreviva e vá para a vida, tá? Então, dentro do casal, é claro que vai ter horas que, de repente, eu vou precisar fazer algo com energia mais yang, principalmente dentro do trabalho, que é onde a gente usa muito essa energia masculina. Mas eu tenho que saber como eu equilibro essas funções, essas energias, dentro aqui da minha realidade de vida, para que eu não sobreponha com a energia e com as funções do Kleber. Então, se eu estou trabalhando, eu vou usar minha energia yang ali no trabalho, eu vou fazer isso por quê? Porque se eu usar a energia yang como parceira, esse relacionamento não vai fluir quanto casal, na hora da gente namorar e não sei o quê. Então, vai ficar alguma coisa esquisita ali. Se o homem permite que isso aconteça, sempre tem alguma coisa de errado. Isso não é um homem, isso é um menino, né? É o Enzo e a Valentina ali brincando de casinha, né? Que a gente abriu esse canal falando do Enzo e da Valentina. E o que acontece? Eventualmente, claro, pode ser que o Kleber não possa, por alguma razão, fazer o que precisa ser feito ali no momento, e eu posso assumir porque eu sou adulta e eu sei o que precisa fazer. Mas se for sempre eu, como mulher e com energia yin, eu
eu vou me sobrecarregar muito mais do que ele se sobrecarregaria nesse papel. Exatamente. Porque eu tenho as duas energias, ela tem as duas energias, só que eu vibro mais na energia Yang, ela vibra mais na energia Yin. Então ela precisa estar sempre, se ela vai para a minha biopolo, ela vai gastar muito mais energia, para isso daí vai se desgastar e vice-versa. Então o que acontece? O homem, para ele poder passar a segurança no relacionamento, ele tem que ser seguro de si. Então esse é outro ponto. O homem, ele é seguro de si. Ele é convencido? Não. Ele é prepotente? Não. Ele é arrogante? Não. Mas ele tem a segurança dentro de si de que ele é capaz, de que ele caminha, de que ele tem a responsabilidade, vou colocar assim para ficar fácil, a responsabilidade de conduzir essa relação, porque foi um acordo do casal que fez isso daí, e ele não se sente intimidado com isso, ele se sente capaz. Ele sente prazer em fazer este papel. E muito pelo contrário, ele toma essa iniciativa, hoje eu estou travando aqui, eu estou cansado, a gente está cansadíssimo. Nossa, então gente, hoje eu vou tem travar 4 ali. dias que a gente não dorme. Ele toma a iniciativa e ele protege o relacionamento. Porque ele vai blindar o relacionamento contra essas ameaças. Porque já que a iniciativa dele é de ir para frente, para fazer isso caminhar, então ele vai ter um primeiro movimento de blindar o relacionamento de forças externas que venham para balançar isso daí. Crises financeiras, coisas e tudo mais, ele vai ter sempre atento para que isso não afete a relação. Se tiver filho pequeno, então mais ainda, porque ele tem que preservar a relação da mãe com o filho, porque esse momento ele é sagrado, não no sentido de ser miraculoso e tudo mais, mas vocês veem a gente falando tanto de traço de caráter, vocês veem a gente falando tanto da importância da sistêmica aqui, que os primeiros 5 anos, essa dinâmica principalmente da mãe com o filho, ela é fundamental. O homem blinda a relação. Agora você imagina, um homem não blinda a relação, a mãe tem que dar de mamar pro filho, cuidar do filho e ainda tem que dar direção pro relacionamento. Ir trabalhar. E deixar a criança e ainda fica se sentindo culpada e aí vira uma coisa errada, gente. E para que o homem tenha esse direcionamento, ele precisa ter os pais dentro dele, né? Porque o que acontece quando o homem tá na versão menino é o quê? Eu tenho que fazer tudo pra minha mamãezinha. Uhum. Quando entra a mulher na relação, ela nem compete com essa mãe. Agatha, mas você tá dizendo que ele tem que preferir a esposa do que a mãe dele? Tô. Assim na cara dura? Assim na cara dura. E digo mais, se o seu par, ele prefere a mãe ou a família de origem a você, então você não é prioridade no relacionamento. E se o relacionamento ele é 50% de cada um e 50% já não está comprometido, aí o raciocínio que você vai fazer é, se ele não está dentro, para que eu vou ficar dentro? Aí para que ter projeto de vida? Aí para que caminhar na vida? Para que fazer as coisas? Vocês entendem como uma coisa puxa a outra? A gente não está falando isso de blá blá blá. O que a gente está falando aqui tem toda uma fundamentação. A gente está passando para vocês de uma maneira mais direta e simples, para vocês entenderem, mas tem toda a fundamentação. Se os alicerces do relacionamento não estão bons, se você não tem confiança de que o par está com os 2 pés dentro da relação, de que um pezinho está aqui, mas outro pé está lá na família de origem, na mamãe quando chora e faz tudo mais. Todo fim de semana eu tenho que ir para os meus pais. É festa de aniversário, eu tenho que convidar toda a família. Deu problema na família, eu tenho que sair correndo para resolver? Porque aí eu sempre fico presa nas tretas que minha mãe fala. Eu sempre tô presa. Gente. Aí não. O que acontece? Então assim, os pés dele tem que estar dentro da relação. É claro que os pés dela também. A gente tá falando também, mas aqui o papo é homem, gente. Tá bom? Eu tô evitando, porque senão vocês vão ficar perdidaço aqui. O papo aqui é menino e menina. Depois a gente faz uma live pra falar de menina e mulher. Aí a gente faz essa, mas aqui o papo é de papo homem. Tá bom? E você tem que saber se você tem homem. Esse cara tem que estar com os 2 pezinhos dentro da relação. Porque aí você vai falar, ele tá dentro. O que tá me segurando pra não tá dentro? O cara tá dentro, ele quer, o que eu falei, ele tá afim de buscar, a gente tá junto, eu quero isso também. Aí você põe os 2 pés dentro da relação e o relacionamento caminha. Agora, não, ele não tá, eu não sei, eu não tenho segurança se ele tá certo, mas eu não vou pôr os 2 pés na relação. Aí, gente, aí não precisa de projeto de vida, não precisa de nada, vocês não estão dentro do relacionamento, vocês estão brincando de casinha. Aliás, quanto pior o relacionamento, melhor. Né? Melhor pra você e pro seu par? Não, melhor pra mãe dele e pra sua mãe. Tá? Porque é um jeito que as pessoas arrumam, os filhos arrumam de voltar para os pais. É muito comum, mesmo pessoas assim que são casadas há 20, 30 anos, acontecer alguma treta nesse relacionamento, que teoricamente é sólido, com filho, com patrimônio construído, com um monte de coisa que já caminhou, ele se dissolver quando está próximo do pai ou da mãe de alguma dessas pessoas morrer. Por quê? Porque essa pessoa ela vai ter que
cuidar dessa mãe, vai cuidar desse pai. Se ela estiver casada, ela não tem como dividir essa prioridade. A gente chama de filho bumerangue. Filho bumerangue. Então, você parece que é independente, mas no primeiro problema na família, a primeira doença da mãe e do pai, ele vai e volta para a família de origem. Tem gente que você fala assim, cara, eu não consigo entender por que este casal separou. Porque assim, aparentemente estava tudo ok. Aparentemente. E aí quando você vai parar pra pensar, tipo, nossa, engraçado, realmente. Eles se separaram bem enquanto estava perto da mãe dele falecer. Logo depois que eles se separaram, a mãe dela ou o pai dela ficou doente. Olha que coincidência, né? E aí essa pessoa vai lá e fica lá cuidando desses pais, achando que é isso mesmo, que é amor, entendeu? E sabe o que é pior? Muitas vezes esse pai e essa mãe não deu muito, aliás, não deu nada, né? Ali praticamente. Para aquela criança na primeira infância. Por isso que prende. E aí ela fica presa. A criança quer voltar. E fica ali cuidando daquele pai ou daquela mãe por vingança. Não, Agatha, mas eu fiz por amor, porque eu tenho amor ao próximo, porque eu amo, mas porque não sei o quê. Me engana que eu gosto. Mas não vamos entrar muito nisso, a gente vai abrir um outro leque aqui, o pessoal fica perdidaço aqui. Então, assim, o que você precisa entender? Se eu ponho os dois pezinhos dentro da relação, ela se sente segura para colocar os dois pés dentro da relação. Se colocou todo mundo os pés na relação, ela naturalmente vai sentir vontade, vai sentir a vontade de abrir mão do controle. Então é natural que a mulher abra mão. Por quê? Porque eu sei que tem uma pessoa que está aqui que eu posso confiar. Mas eu tenho medo de que ele vai fazer. Então você não está com os dois pés dentro, você não sente a segurança necessária do seu par para você saber que isso vai caminhar. E voltando a falar que essa segurança não é segurança de papai e de mamãe, é segurança de ter uma pessoa, um par do seu lado que tem as mesmas vontades que você, que tem os mesmos sonhos, que tem as mesmas ambições. E aí a gente vai voltar a falar pela caralhésima vez que se você não tiver um projeto de vida, você não vai saber se vocês estão indo para a mesma direção. Aí você não vai ter segurança nunca. Aí você não vai pôr os dois pezinhos dentro do relacionamento nunca. Tá bom? Mas eu não tenho projeto de vida. Meu projeto de vida é o projeto de vida do meu marido. Não, vixi. Pronto, primeiro passo para o relacionamento da naufragar. Sabe por quê? Porque de verdade você está só agindo como criança. O que papai decidir, o que mamãe decidir, eu vou atrás. Exato. Você não está como adulto dentro da relação, você está como criança. Se você for mulher, você está como menina. Se for menina, não quero a minha mulher decidir, eu estou atrás. Você está como filho dentro do relacionamento, você está como menino, você não está como homem. Porque você está deixando mamãe, no caso o seu pai, que é a representação de mamãe, decidir para onde você vai. Que nem quando você era criancinha, que tua mãe te vestia todo bonitinho, passava, penteava o cabelo todo lambidão assim, e você ia para a festa todo lambido assim, parecendo com a blusa para dentro, e você ia muito bonito. Então isso daí não é atitude de homem. E a gente tem um negócio, um segredo pra contar pra você. Se você tá num relacionamento, nossa, eu tô descobrindo que meu marido, ou meu namorado, meu cônjuge, sei lá o que, ele não é um homem. Eu tô descobrindo aqui nessa live que ele é um menino. Eu vou contar um segredo pra você. Aliás, dois. O primeiro é que se você tá descobrindo que ele não é um homem, ele é um menino, é muito provável, para não dizer que é isso que está acontecendo, porque a gente nunca dá 100% para nada, que você também é uma menina. Ou uma menina fingindo que é mãe, ou uma menina fingindo que é filha. Mas se um tá na energia de menino, o outro também tá. Só que um finge que é mais adulto do que o outro. Então, cuidado antes de sair apontando os dedos aí, porque existem coisas para serem ajustadas. Nós vamos falar mais disso daí. O segundo segredo que a gente tem para te contar é que tem jeito, então não se desespere. Fica aí tranquilo, vai que é na live que a ideia é essa daí mesmo. Vai ver, separar os homens dos meninos e ver o que você faz com o homem, que aí vai ser muito pouco, você vai ter que fazer, porque já tem um homem, né? E o que você faz com o menino, aí você vai ter um pouco mais de trabalho. Com o homem, gente, a gente já te fala o que é para fazer, tá? Com homem a gente faz amor, gente. Com homem a gente faz plano de vida. A gente vibra. Com homem a gente tem tesão de pensar nas coisas, de ter ideias e um monte de coisas, as coisas fluem, tá? Com o menino a gente precisa sentar e conversar para ver se ele está disposto a sair deste lugar de menino, desde que você também esteja disposta a sair do lugar de menino, tá bom? O que mais? Falando de homem. O homem, por exemplo, vou falar uma frase aqui, hoje a live está mais polêmica, então eu vou me permitir ser mais polêmico ainda, tá bom? O homem, ele banca a subsistência do relacionamento. Kleber, o que é isso? A gente começou a falar agora de dinheiro, tá? O fluxo de dinheiro do casal é um acordo do casal. Só que uma coisa que é importantíssima, porque inconscientemente ela estabelece essa base de confiança, é o seguinte, prover a subsistência do lar
deixa pro homem. É a comida que entra, se vive no aluguel, o aluguel que é pago, as contas que estão acontecendo. Por que isso daí? Porque a gente não está falando desde o início que se ele mostra que está dentro do relacionamento, que a mulher vai se entrega naturalmente para dentro do relacionamento, se ele buscou essa responsabilidade, essa coisa de essa necessidade, essa vontade de caminhar e de dar essa segurança para a família, ele está dentro. Se ele está caminhando dentro, ele está bancando, a mulher vai falar, cara, esse cara está com os 2 pés dentro, eu tô mais que dentro, isso aqui é passa pra caralho. As coisas acontecem. Ah, mas então quer dizer que eu não posso comprar nada? Não, mas pelo contrário, você pode. Só que o basicão, vamos falar assim, vou colocar essa para simplificar. Mulher adulta também tem dependência financeira, tá? A cesta básica, para simplificar, a cesta básica, deixa pro homem. Deixa pro homem fazer isso daí. É o que vocês comem no dia a dia. Ah, a mulher pode fazer a comida, não tem problema nenhum. Ele pode fazer junto com a mulher, não tem problema nenhum. Podem fazer planos. Pode pegar o dinheiro dela, de repente, aí deixa fazer um investimento para depois vocês fazerem uma troca de uma casa, de fazer algo mais basicão. Deixa, porque o homem vai se sentir tranquilo. E aí o que acontece quando isso acontece? Ai, Agatha, que coisa mais machista, você, logo você, e piriri pororó. Gente, primeiro que... Nós estamos falando do saudável, gente. Exatamente. E demorou muito tempo pra eu entender, e é por isso que eu tenho muito carinho pra explicar isso aqui com vocês. E quando eu bato, eu também bato com carinho, porque ninguém me explicou desse jeito quando foi na minha vez. Eu tive que quebrar a cabeça, tá? Então, por que é o homem que tem que fazer isso, gente? Pelo mesmo motivo que dizem que a mulher tem que ganhar menos. Só que esse motivo que falam que a mulher tem que ganhar menos é muito errado, né? Porque ela engravida. Se eu decido como mulher engravidar junto ali com o meu esposo, cara, eu preciso estar tranquila que caso eu decida passar esses 5 anos, que é a primeira infância do meu filhote... A comida, o aluguel... Isso tudo vai estar garantido. A conta de luz... Tudo isso está garantido. Agora, porque o homem está aqui, ó. Agora... Isso não vai faltar. Você tem segurança. Vá cuidar da nossa cria. Isso não vai faltar. Tá bom? Aí... Pode reduzir outras coisas. Mas comida, o teto para você morar, subsistência, você vai ter. Exatamente. Então a mulher precisa ter essa segurança de que se eu não estiver ali para colocar essa grana junto, eu tô tranquila. Eu tô tranquila. Inclusive para que eu tenha uma gestação tranquila, para que eu tenha uma questão ali financeira muito mais de boa, sem aquela cobrança do tipo assim, eita, agora engravidei e agora eu não sei se ele vai conseguir pagar as contas, e começa aquela preocupação, e vem o filho vindo, e aí, gente, eu vou falar uma coisa muito importante aqui pra vocês, porque a gente falou lá no começo da live, não é só amor que sustenta relacionamento, tá? Além de todas essas outras coisas que a gente falou, tem um ditado que é muito verdade, e eu vi isso acontecer com muitas pessoas, tá? Quando o dinheiro sai pela porta, o amor foge pela janela. Por quê? Porque mexe na dignidade do ser humano, mexe na subsistência do ser humano. E aí é onde começa a dar ponto de conflito no casal. Exatamente. Se vocês não sabem quais são as prioridades desse casal, e se o homem não sabe dizer, se o homem não sabe fazer, se o homem não sabe buscar, não sabe ir atrás, o que vai acontecer? Briga. Esse relacionamento vai entrar em conflito, por quê? Porque, mas pra mim era importante comprar arroz. Aí você fala, não, arroz não é importante não. O que é importante é macarrão. E aí fica numas brigas que não fazem nem sentido, tá? Pois é. Ó, a Laís colocou a primeira que é a Fernanda, guardando lá o seu planejamento de vida. Ó, a gente vai dar mais que uma live. Essa é uma fica muito esperto pedida, aí. gente. Fica esperto, eles vão ter mais que uma live. Ó, uma colocação da Laís que eu achei muito interessante. Energia Yang, a mulher pode ajudar dando sugestões, mas é importante que o homem se sinta provedor que possa proteger a casa. Provedor não no sentido ruim, gente, tá? Pra quem tá chegando na live aqui, eu vi agora aqui que eu pergunto ao pessoal, não é provedor assim, eu sou o machão, sou o fodão. Eu sou responsável por subsistências. Tá? Ela pode parar, ela pode ter um momento que pode mudar alguma coisa. Nós não vamos ter Netflix, não vamos ter não sei o que, vai mudar mais o basicão, que é a subsistência, isso está garantido. E a mulher fica inclusive mais tranquila para fazer, sabe o quê? Para dar ideias para esse homem de outras formas dele fazer grana, tá? Tem uma coisa aqui que a Laís colocou, né? Até coisas pesadas no dia a dia eu deixo ele pegar. Eu vou falar uma coisa, no começo do nosso relacionamento eu tinha um beer truck, né, que é um carrinho de chopp. E eu carregava aqueles barris, né? E aí o que acontecia? Um dia o Kleber foi lá,
E aí ele foi querer pegar o barril, eu falei, não precisa. Não precisa de homem. Só faltou falar isso, né? Ela só faltou falar isso, mas ela não falou isso diretamente, falou indiretamente. Ai, gente, eu era tipo muito mesmo. Eu não preciso de homem, não. Ela não falou isso, não. Ela foi super educada. Eu tô brincando. Eu sou um amor, gente. Mas aí eu falei, não precisa. E aí o que aconteceu? Ele falou, eu posso? Posso fazer uma gentileza? Eu sei que você consegue carregar, mas eu posso fazer essa gentileza? Eu falei, nossa, pode. Eu até falei, então tá, então vai, sabe? Então, o que ele fez nesse momento? Ele assumiu uma posição. Ele foi rude, ele foi grosseiro, ele foi machista, ele foi babaca no sentido de tipo, ai, você não dá conta? Não, gente. Até porque, pra pegar peso, eu consigo. Mas eu prefiro fazer isso na academia pra ficar com o corpinho bom do que estourando minhas costas com coisas que, de repente... Gente, coisas que eu não conseguia deixar o homem fazer por mim, como, por exemplo, levar minha mala. Isso era muito difícil pra mim. Muito simbólico. E eu sei que isso é muito difícil pra muitas mulheres, porque elas sentem assim, é como se eu só soubesse viver assim, né? É como se eu só soubesse escolher homens onde eu carrego o peso dele e não ele carrega o meu, porque eu estou acostumada a carregar o peso dos outros. E são escolhas inconscientes que você faz, tá? Inconsciente, porque você precisa se manter no controle, você precisa continuar nessa energia, porque você foi condicionada desde pequena a reagir dessa forma pela sua história de vida. Então aqui não tem julgamento, é uma realidade. Só que cabe a você continuar com essa realidade ou aplicar uma nova fórmula na sua vida. Tem uma outra questão para falar sobre a questão de bancar a subsistência, que é o seguinte: o homem, quando ele banca essa subsistência, como a gente explicou, que é a maneira saudável, porque, de novo, a mulher adulta, ela também tem independência financeira, tá bom? Ela tem essa capacidade, justamente porque ela tem essas duas energias. Mas quando o homem banca isso, ele não tem o direito de ter mais voz ou de mandar mais pelo fato de ele estar fazendo isso, porque esse é o papel dele. Tá bom? Ele só tá fazendo o que é o papel. Caso não tenha ficado claro, porque aqui, gente, cabe tanta interpretação de texto. E aí tem gente machista que tem essa visão mais retrógrada mesmo. Eu tô pagando, eu faço as coisas. Exatamente. Que vem numa live dessa e fala assim, não, mas eles disseram que eu pago, então se eu pago eu mando. Não é isso que a gente tá falando. Então eu acho que, vocês são muito repetitivos, que não sei o que, mas não vale a pena. Eu acho que vale a pena reforçar, não custa nada pra gente. Por quê? Falta muito amor no mundo? Falta, mas também falta muita interpretação de texto, né? Então, vamos lá. Entendam que no relacionamento, a gente já falou no início da live, repetiu no meio da live, estamos agora falando nesse ponto da live. Não é um relacionamento de um maior que o outro, é uma parceria. Se isso é 50%, se houver um acordo do casal de para onde eles vão caminhando e o homem assumiu essa direção de levar o relacionamento para lá, então não tem ninguém maior que ninguém. Tá? A visão é de equilíbrio, são pares. Porque se um é maior, o outro vai ter que ser menor. Aí deixa de ser uma relação equilibrada, tá bom? E naturalmente, se um é maior e o outro é menor, daqui a pouquinho é questão de tempo para esse aqui achar que ele é pai ou mãe desse aqui. E esse aqui vai achar que é filhinho daqui. Então, par, sempre junto. A gente decide, a gente conversa, fecha o acordo e o homem sai na direção e a mulher vai dar as opiniões, vai dar as coisas e tudo mais, mas o homem sai na direção para fazer isso daí. Ele é a flecha que vai atrás das coisas, tá? Vamos continuar. O que é importante agora? Agora falar, mas vocês estão falando que o homem tem que passar segurança, tem que passar segurança, tem que passar segurança, e a mulher nessa história aí? É óbvio que o homem, para ele poder se sentir seguro no relacionamento, ele tem que saber que o par está dentro. E aí é diferente. Como é que é isso daí? A melhor forma que você tem de passar segurança para o seu par e aí ele parar de agir como um menino e começar a agir como um homem, é você começar a elogiá-lo. Homem é movido a elogio, independente das linguagens, das linguagens do amor. O homem ele precisa saber que o que ele está fazendo no acordo do casal está dando o fruto desejado para o relacionamento. Então, se ele fez uma coisa, fale, meu bem, você fez isso muito bem. Parabéns. Quando ele, amor, conseguiu uma promoção. Uhul! Amor, consegui fechar um negócio. Cara, parabéns. Não é assim, você conseguiu isso aí, mas não fez sua obrigação. Aí você está dizendo o seguinte, eu não confio em você,
eu não estou dentro da história, e aí você começa a agir como mãe. Então você tem que passar a segurança. E como? É diferente. Vocês estão vendo a diferença de como se passa a segurança de um jeito adulto dentro de um relacionamento? O jeito adulto ela reforça o que eu estou fazendo para saber que o nosso compromisso, ela se sente amparada. Ela está mostrando assim, você está fazendo o que eu esperava que a gente, na nossa combinação, acontecesse, está acontecendo, eu estou dizendo, você está fazendo super bem. Eu estou com muita confiança em você. Ele falou, ela está confiando em mim. Vamos embora que é por aí. Então é isso, gente. Não significa que o cara fez uma cagada e você vai falar, parabéns, amor. Não é elogio do tipo assim, nossa, amor. Não é aquele elogio infantil, não é aquele elogio pra passar aquela segurança bem infantilóide mesmo, no sentido de tipo, ai, você faz tudo tão bem, ai, porque não sei o quê. Até porque não é genuíno. Ai, porque não sei o quê. Aí você vai, o que você vai fazer? Você vai se diminuindo também. Um exemplo, gente. Todas as vezes que Kleber e eu saímos, e isso é uma coisa minha, tá? Inclusive a gente tira muito do que a gente foi aprendendo, de coisas que quando eu fiz funcionou, né? Do como eu me sinto X quando você Y. Uma coisa que funciona muito aqui pra gente. Se ele me leva num lugar e eu acho super legal, a gente sai, a gente vai viajar, ou a gente faz não sei o quê, eu sempre falo, ai, amor, muito obrigada por essa viagem. Muito obrigada por me fazer companhia. Muito obrigada por você ter ido comigo no almoço XYZ. Muito obrigada por ter ficado comigo. Muito obrigada por ter me acompanhado ao hospital. Por quê? Porque isso não é obrigação do Kleber. É obrigação minha enquanto adulto dar conta de fazer todas essas coisas. Mas se eu tiver um par ao meu lado, vai ser muito mais gostoso, tá? Então, se ele fez, eu vou agradecer. Isso é uma forma dele falar assim, poxa, eu sei o que agrada essa mulher. Porque tem gente que, vamos combinar, nada tá bom, né? É uma pessoa que tá muito presa ali na fase oral. Eu sofro de insatisfação crônica, né? Nada nunca tá bom. Ai, você comprou uma roupa pra mim, mas não era da cor que eu queria. Ai, você me levou pra jantar, mas eu queria macarrão e você me levou pra comer nhoque. Mas você não abriu a boca pra falar que queria macarrão. Aí tudo você começa a falar que isso... Assim, amor, o que você acha da próxima vez de ser um macarrão? Tá? Ou então você começa a... Gente, joga em direta, vocês têm que ser espertos também, né? Cai entre nós aqui. A mulherada, quando quer, ela sabe. Hoje então, eu falei pro Kleber assim, na hora do restaurante que a gente tava pedindo. Eu tô com muita vontade de comer uma massa, sabe? Aí ela ficou perdida lá, aí eu um cardápio olhando e tudo mais, ela falou, eu não tô... Eu falei, aqui. Já olhou esse macarrão com camarão? Pronto, gente. Fiquei feliz da vida, ele ainda comprou docinho no final pra gente. Então... Simples assim, sejam gente. espertas. Agrade. Elogie de maneira adulta. Ajam como adultos e como parceiros. Porque, gente, nem sempre o Kleber vai me agradar 100% e nem sempre eu vou agradar o Kleber 100%. Agora, se eu digo pra ele o que tá agradando e o que não tá, fica muito mais fácil dele acertar da próxima vez. Claro. Só que o que acontece, muitas vezes a gente não dá a oportunidade pro outro acertar, porque se ele acertar, a gente não vai ter mais do que reclamar, né? Aí fica fácil. Por quê? Porque os motivos que estão juntando você no relacionamento não são os motivos saudáveis. Aí pra você vai valer a pena ter um menino em vez de ter um homem. Porque aí você pode reclamar e todo mundo vai grudar em você. São o que a gente fala dos benefícios ocultos. Lucas colocou aqui, as mulheres têm essa dificuldade de elogiar por causa do próprio medo do abandono. Tem que ser algo bem conversado, no caso, conversa de adulto. A verdade é o seguinte, sempre tem que ser conversa de adulto. Tá? Porque se você tem um direcionamento, sabe para onde você está caminhando, então fica fácil vocês poderem falar se o barco começar a sair do rumo. Isso acontece, gente. Uai, de repente vocês tinham feito um planejamento e tudo mais, aí a gasolina subiu. E aí, de repente, cortaram um monte de voo, que foi uma situação que a gente passou. Sim. Você vai ter que fazer um ajuste, mudou o planejamento. Então, assim, o planejamento ele tá, o norte está desenhado, mas a vida vai acontecendo e você... Então, aí vem a pessoa e fala, mas isso sempre tem que ter conversa, tá bom? Sempre é isso. E a mulher não vai se sentir com medo de te elogiar se ela estiver dentro do relacionamento com os dois pés, que a gente está falando nessa live, confiante de que aquela relação está caminhando e de que o homem também está com os dois pés da relação. Se ela não tem a segurança de que você está dentro, que você pode deixá-la e tudo mais, ela vai ficar presa na família de origem, porque ela vai querer ficar buscando colinho de mamãe e tudo mais. Ela deixa de ficar dentro do relacionamento. E aí o relacionamento não anda.
Aí é simples assim, a coisa e aí, e esse medo do abandono que você falou é muito mais ligado a uma fase ali do período de morte que, que acontece na primeira infância, do mundo intrauterino até mais ou menos 5 até 7 anos de idade, acontecem o que a gente chama, né, dos traços de caráter, a formação dos traços de caráter. Que são as dores emocionais básicas, vou colocar assim, pra vocês entenderem. Então ali, quem tem muito esse medo do abandono é uma pessoa que passou por uma traumatização infantil lá na fase oral. Então quem desenvolve o traço de caráter oral, que é um traço mais redondinho, né, mais fofinho, com aspectos mais infantis, no corpo, no rosto e tudo mais, essa pessoa vai ter muito medo de ser abandonada. Então pode ser sim que as pessoas tenham medo de elogiar. Não é só as mulheres não, tá? Os homens também têm, porque se eu elogiar a mulher, ela vai ficar segura, não vai nem mais querer nada comigo. Entendeu? Não, isso aí é coisa de criança, gente. Aí vai chegar nos meninos. Aí vai chegar nos, ele tá falando dos homens, ele vai chegar nos meninos. Então, ainda. assim, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de criança, tá? Porque acontece tanto com homem quanto com mulher. Se eu sinto que o outro não tá com os dois pés dentro da relação, eu vou ter essa dificuldade de elogiar. Por quê? Porque eu vou ter medo de passar por um constrangimento, né? Tipo assim, uma coisa que acontecia muito comigo nos meus relacionamentos passados. Tem essas declarações, né, de Facebook e tudo mais, eu não tinha coragem de fazer. Não tinha. Porque eu falava assim, primeiro porque eu levava chifre adoidado, né, que é uma outra dor minha. Segundo, porque eu ficava assim, cara, eu nem sinto isso por essa pessoa, eu vou fazer só porque é bonitinho e porque... Eu não, porque aí depois a outra que ele tá lá ficando com ela, que ele tá me traindo, vai ficar rindo. Então eu não tinha a segurança de que eu podia fazer algo desse jeito. Hoje em dia não, o Kleber posta uma foto, eu escrevo lindo, gostoso, maravilhoso. Eu elogio o Kleber fala assim, eu tenho um negócio aqui, eu falo, um negócio não, gente, olha aqui o que ele sabe fazer, eu mesmo tomo e começo a falar. A gente tá sempre colocando o outro pra porque cima, eu gente. não tenho a preocupação. Se o Kleber, não tem essa coisa de, se o Kleber se fortalece, isso não me enfraquece. Pelo contrário, não era isso que eu sentia nas outras relações. Tá? Então, se eu me fortaleço, o Kleber também cresce. Então, aqui é uma troca. E eu sei que em alguns momentos ele vai estar mais nos holofotes do que eu, que adoro holofotes. Eu não sei se você separado, né? E vice-versa. E vice-versa. A gente tem que estar aqui só combinando quem vai primeiro, quem vai depois, mas sempre com esse cuidado, com esse carinho, com essa segurança. Cuidado, carinho e segurança adultos, não de pai para filho, de mãe para filho. Ok, a Laís aqui. Quem tem medo de expressar, quem colocou expressar o que sente, o que deseja é a criança, o medo de desagradar e incomodar o outro. Não é nem desagradar e incomodar, porque a reação do outro, como a Marta também colocou, pode ser uma reação que ela não tem a segurança, porque ela não acha que a pessoa está dentro com os dois pés. Então o que acontece? O homem precisa sentir esses elogios, receber esses elogios para sentir que está agradando, que está fazendo, que o que foi combinado entre os dois está acontecendo e que ele está tendo sucesso. Ele precisa desse tipo de reforço para isso acontecer. Então, dica, por favor, para vocês, mulheres, parem de infernizar a vida dos pares de vocês. Não adianta vocês ficarem com o dedo em você é isso, sabe por que isso não vai adiantar. Ele vai jogar ele na mais insegurança ainda, ele vai ficar com medo de caminhar, porque ele não vai saber para onde que vai. Se você está na acusação dizendo assim, é porque não tem projeto de vida no relacionamento. Porque se tem um projeto de vida, tá fácil. Nós estamos caminhando em direção ao projeto de vida. É um papo de adulto. Não estamos caminhando. Uai, o que está acontecendo que nós desandamos? O que aconteceu? Não. Que daí a gente fala, mudou, o combustível aumentou. Não, então vamos refazer o projeto de vida. Não, o que aconteceu é que deu guerra na Rússia e agora o projeto de viajar para a Europa não vai poder acontecer. Então vamos mudar. Adulto conversa. Não, agora você está dizendo que não vai poder viajar. Eu queria tanto viajar para a Europa e tudo mais, e agora não sei o que. Faz assim, ó. As crianças entram na sala, então não adianta, é a conversa de adulto, olha, não dá, não é legal, não quer dizer que a gente não pode viajar numa outra oportunidade, só está dizendo que a gente vai mudar esse plano, puxa um plano lá da frente, põe para cá, pega um plano daqui, empurra lá para frente, a vida continua fluindo, só que isso só acontece quando dois adultos estão dentro do relacionamento. Então, por favor, menos triângulo dramático na vida, menos vítima, menos acusador, menos tentar ser o salvador, eu que tenho que fazer tudo e tudo mais, e comecem a colocar vocês como um casal potente. Um casal potente, os dois se olham como capazes de caminhar na vida e dar direcionamento. Os dois.
todo momento eu estou falando isso. Os dois, potentes e capazes. 50% aqui, 50% aqui para dar os 100% do relacionamento. Não quer dizer que eu sou a metade da laranja, ela é a metade da laranja, não. Eu sou uma laranja inteira, gente. Olha, eu vi até de laranja hoje. Ela é uma pessoa inteira, tá? Completa. É um ser humano inteiro, que tem dentro dela o masculino e o feminino. Eu sou um ser humano inteiro, tá? Tenho masculino e feminino. Mas dentro do relacionamento, eu só sou responsável por 50% e ela é responsável por 50%. Os meus 100% dão 50% no máximo. E os 100% dela só dão 50% no máximo. E juntos, o relacionamento tem os 100%. Beleza? Então vocês têm que entender isso. Por quê? Porque senão começam aquelas acusações. E o homem, não estou falando da criança, o homem, dentro do relacionamento, ele está sempre preocupado em agradar a mulher. Por quê? Porque é o que a gente está falando a todo momento, bicho. Quando a mulher está falando, ó, gostei, legal, parabéns, muito bem, fiquei feliz com a sua promoção, fiquei feliz com isso daqui, ele está sabendo que a direção está fluindo. Opa, isso aqui eu fiz certo. Eu fiz certo. Vou repetir. Eu vou passar mais segurança porque eu estou fazendo e ela está dentro. Eu estou caminhando no que a gente combinou, ela está dizendo que tá satisfeita. O relacionamento está fluindo. Eu vi que bombou a aqui. A segurança, ela vem muito do equilíbrio do dar e receber. A segurança adulta, né? Vem muito do equilíbrio do dar e receber. Não só eu dou, elogio. Não. Quando ele fez uma cagada, eu vou elogiar ele. Não. Gente, não é assim, tá? Deixa eu só ler lê uns comentários aí, vou bolar. Esse casal maravilhoso me fez voltar a sonhar com um relacionamento saudável, porque sim, é possível. Gratidão. Adorei! Muito. A gente ama saber quando vocês se inspiram aqui, tá? É a nossa comunidade. Deixa a gente saber, pra gente é muito importante. Nós somos a nossa comunidade dos incríveis, isso entendeu? Aí. Das pessoas que estão com vontade de caminhar para um relacionamento incrível. É deixar de ser sobrevivente pra ser um bom vivant da vida, né? E ser incrível. Deixa eu colocar aqui uma pergunta. Vai. Mas aí, se eu me sentir mal com algo que ele fez ou não fez, eu finjo que está bem elogio? Não, de jeito nenhum. Não. O que você precisa fazer nesse caso? Meu amor, eu me senti muito mal quando você deixou de fazer tal coisa. Ou quando aconteceu tal coisa. Como que a gente pode resolver? De novo, não é você não fez o que a gente colocou, você não fez isso porque aí você tá no modo criança dizendo você não é legal, você não é feio. Adulto começa com adulto. Qual é o papo de adulto? Eu me sinto de tal forma quando aconteceu tal situação. Eu me senti mal, eu me senti desvalorizada, eu me senti insegura. Isso. Pode ser eu me senti insegura quando isso aconteceu. O nome dessa técnica, porque a pessoa que perguntou, acho que ela chegou hoje. Eu me sinto X quando você Y. Escreve depois no papel, porque você pode usar exatamente como a gente está escrevendo, né? Eu me sinto desvalorizada quando você curte foto de mulher de biquíni no Instagram. Eu me sinto triste quando eu preciso fazer um monte de coisa e você fica bundado aqui. Eu me sinto sobrecarregada quando eu tenho que dar conta de fazer um monte de coisa e você não faz nem o que eu te pedi pra fazer. Ainda deixa a toalha em cima, largada no chão. Clássico! O que acontece, gente? Você tem que entender o seguinte, quando você fala eu me sinto X, quando isso, você tira a possibilidade do julgamento. Porque na acusação a pessoa vai querer se defender. Quando você está falando de sentimento, se você está num relacionamento, você está com os dois pés assim dentro, e eu estou falando para vocês, que se o homem está preocupado dentro do relacionamento em agradar a sua parceira, e que o feedback dela é importantíssimo para ele saber se ele está no caminho, e a mulher diz que não está se sentindo segura, não está bem e tudo mais, ele vai parar e falar, peraí, eu fiz alguma coisa que não está legal. A insegurança dela reverbera em mim porque eu fico inseguro. Isso não faz bem pro casamento. O que eu posso fazer para melhorar? Então ele vai ouvir, porque se ele chegar e falar, mas você está sentindo besteira? A primeira pergunta que você vai falar é o seguinte, peraí, você está dizendo que meus sentimentos são besteira? Aí a próxima pergunta que você tem que fazer é o seguinte, eu estar do lado de uma pessoa que acha que o que eu sinto é besteira, vale a pena? São perguntas duras, são perguntas difíceis, mas são perguntas que têm que ser feitas, porque sentimento você não desliga. Você não chega assim e fala, olha, desliga o modo de insegurança, desliga o modo de se sentir sobrecarregada, você sente. E se você está dizendo para uma pessoa que você se sente assim, e a pessoa está dizendo para você que isso é besteira, tá na hora de ligar o alerta vermelho. Tirem as crianças da sala e coloquem os adultos para conversar.
essa técnica eu me sinto X quando você Y, ela... A gente meio... não, tudo bem. Quando eu me sinto X, eu me sinto X quando você Y, ela serve justamente para que você não aponte o dedo pro outro. Por quê? Tem duas coisas, assim, que já me acende muito alerta. Se uma pessoa me pergunta se quando o parceiro não faz algo ou faz algo que não agradou, ou deixa de fazer algo e isso não a agradou, a gente percebe que essa criança está no controle. Por quê? Porque o adulto, ele é o porta-voz dessa nossa criança interna, tá? Então, se eu não me agradei de algo, eu não vou ficar me incomodando com aquilo. Eu preciso conversar como adulto, sem triângulo dramático, tá? Olha, eu me senti assim quando você fez tal coisa. Sem, ai meu amor, mas eu me senti... fiquei muito... Aí é criança. Aí é, exatamente. Tudo bem, vamos conversar? Sem drama, gente. Então, mas me acende muito alerta, de verdade. E eu vou pedir para que você reflita isso daí na sua casa e que você comece a pensar no porquê que porquê que você pensou na possibilidade de elogiar algo que ele fez que não te agradou. A mentira é porque a gente tá te dizendo, você entende? Por isso a gente fala, né? Falta muito amor no mundo, mas também falta a interpretação de texto. Por quê? Que bom que você perguntou. Porque você podia ir dormir achando que era assim, não, eu tenho que elogiar meu pá, porque... De qualquer jeito. Não é assim que funciona. Eu vou elogiar quando ele fizer algo que realmente é bom para essa relação, né? Então, por exemplo, ele fez uma coisa que me agradou muito, por exemplo. E o relacionamento caminhou conforme foi combinado entre os dois. Eu falei, nossa, amor, esse rango tava muito bom. Nossa, que bom que a gente escolheu esse... A gente, né? Foi ele que escolheu. Que bom que a gente escolheu esse restaurante, sabe? Que bom que a gente encontrou esse aqui, que veio parar aqui, que nananã. Pô, obrigada. Entendeu? Porque eu ia continuar rodando ali junto com ele. Então... Pra mim isso foi legal, então eu falei pra ele, assim como tem coisas que quando não é legal eu falo, Kleber, eu não sou muito fã de quando você faz tal coisa perto de mim e tal, não sei o quê. E ele é a mesma coisa. Agora assim... Adulto com adulto, Adulto com adulto, tá? Sabe porque quando vem assim, se eu tenho que mentir, se eu tenho que disfarçar, se eu tenho que simular, tem algum medo aí dentro. E aí você tá despejando no par um sentimento que você tem, por exemplo, em relação à sua mãe. Se eu tenho medo, se eu acho que eu tenho que elogiar o meu pai mesmo quando ele fez alguma coisa de errado comigo, é porque eu precisei provavelmente fazer isso com um dos meus pais. E geralmente é quem fez a função mãe, não necessariamente a mãe. Se eu preciso aguentar calada tudo que o meu pai fala pra mim... Você não aprendesse do nada. Exatamente. Se eu tenho que atacar o meu pai... Qual é o meu... porque você é um imprestável, porque você não sei o que... Essa raiva que eu estou despejando no meu par, é muito provável que seja uma raiva que eu não tenho coragem de despejar nos meus pais, mas no meu par eu posso. Mas nos meus pais eu não consigo. Então eu faço o quê? Coloco tudo em cima dele. E aí o que acontece? Que vocês têm que entender o seguinte, peraí, você ia falar um negócio aqui de par, não posso fugir. Eu tinha uma ideia que eu ia falar um negócio aqui sobre... esqueci. Se eu lembrar, depois eu falo, tá tudo certo. Porque hoje eu tô cansado mesmo, gente, tá? Realmente esse final de semana foi muito puxado. O que acontece então? O que vocês têm que entender para resumir a história? O homem, ele vai estar sempre preocupado em agradar a mulher, não é agradar à toa. Lembrei o que eu ia falar. Não é agradar como quem agradar na mãezinha. Deixa eu voltar aqui só pra isso. O medo que você tem, se você tá levando isso daí, se você tá tendo esse receio, você vai estar no modo criança. E no modo criança não tem dois adultos no relacionamento. Então você tá colocando aquele par, como a Agatha bem colocou, como provavelmente como mãe ou como pai. Então você tem que estar muito atento com isso. Porque o homem, quando tá com os dois pés no relacionamento, a mulher com os dois pés no relacionamento, ele tá preocupado em agradar. Não agradar, vou te dar beceito, mas agradar, porque, de novo, o que eu faço pra gente, do nosso compromisso enquanto casal para caminhar na vida, tá acontecendo, ela tá dando a validação, dizendo, é isso mesmo, nós estamos caminhando, eu tô dando a subsistência básica, a vida tá caminhando, tá bom? Porque você, enquanto homem, está buscando a felicidade do seu par. É isso, gente, tá? E se você tá no modo criança, ou se você tem um par no modo criança, é exatamente o oposto. O par está preocupado somente em satisfazer as suas necessidades. Ele não está preocupado com o que você quer, com o que você sente, ou o que você está achando. Ele está preocupado por quê? Porque a criança, ela só está preocupada com ela. Ela quer o bolo na hora, o doce na hora, ela quer a coisa na hora. Então, o menino,
Ele não está preocupado em agradar o par. Ele está preocupado em se agradar. E o par, se ele se agradar, é sorte dele. Ah, não tô nem sorte... aí. Se o meu emprego não tá garantido daqui a tempo, eu vou comprar esse carro mesmo. Eu vou colocar tô nem aí, porque eu quero esse carro. Mas aí você quer esse carro, mas você não dá conta de pagar o aluguel. Ah, mas aí você quer esse carro, mas você não banca o que você precisa bancar em outros Aí ela fica pensando, meu Deus do céu, a gente tem que fazer isso, já tá com dívida, tá com não sei o que está acontecendo. Você já acabou de tirar o foco. Porque mas eu também quero ter o carrão, mas eu também quero ter filho. Como é que você vai dar segurança pra essa mulher ter filho? Já algumas pessoas já mandaram pergunta pra gente assim, por que minha esposa não quer ter filho? Tá aí a resposta. Porque muitas vezes ela não sente essa segurança de que você vai bancar isso daí como um homem. Eu não tô falando de bancar de só dar conta de ter o dinheiro. Eu tô falando de você conseguir bancar a responsabilidade enquanto homem, marido, enquanto pai. Tá? Porque o pai, ele tem uma função, e a função do pai não é ajudar a mãe, tá bom? É uma parceria, os dois têm tarefas ali. Ah, mas vocês falaram que função materna é a mãe, né? Não, o pai também pode fazer função materna, tá? Então, ele tem uma tarefa clara, e assim como a mãe tem. Então, parem de querer jogar isso pra cima. Ela não quer ter filho, então a culpa é dela. Não, começa a perceber aonde você, homem, não está conseguindo passar segurança para essa mulher para que ela queira ter filho. Porque ela provavelmente já teve um modelo muito ruim de maternagem na primeira infância. Ou porque ela viu a mãe dela sobrecarregada, ou porque a mãe dela colocou assim, Deus me livre, ter filho é muito difícil, ter filho é muito pesado, porque não sei o que, e aí a pessoa cresce achando que aquilo ali é uma coisa horrorosa. E depois reclama do relacionamento que tem, né? Então o que acontece? Um relacionamento saudável, que você tem um homem conduzindo isso daí, tem metas, tem desejos, tem sonhos, você tem direcionamento. Por quê? Porque o homem enxerga a vida a partir do que vocês combinaram que são as metas do casal. Tá bom? Você que chegar agora, você que está vendo até agora, faz um favor pra gente. Pega esse aviãozinho, manda aí para um pessoal que a gente sabe, o que a gente mais atende é relacionamento tratado. Foi por isso que a gente começou, a gente achou um jeito aqui nós vamos dar um jeito de encaixar essa mentoria nas nossas agendas aí, vamos abrir uma mentoria em breve, tá bom? Para poder dar esse direcionamento para o pessoal, porque tem muita gente falando com a gente de questões de relacionamento. Então, faz o favor, pega esse aviãozinho e encaminha para pessoas, porque essa live aqui pode salvar casamentos. Tá bom? Não é porque você vai acusar o outro, simplesmente porque vocês vão começar a ter clareza de como um relacionamento saudável deve caminhar. Então, pega o aviãozinho, por favor, encaminha para, 3 pessoas que você conhece. 3, olha. Você ajuda o canal, faz a gente chegar para mais pessoas e dá uma força. Vamos falar agora um pouco de menino? A gente falou de homem, e foi falando de menino junto. Agora, vamos só para vocês terem bem claro, quando você tem um homem dentro da relação, vocês já viram. E quando você tem um menino? Bom, daria para fazer os opostos, mas não vai fazer isso assim não, porque também não vai ser tão linear assim, também senão a live vai ficar muito grande. Mas vocês têm que entender de cara que se você está num relacionamento e tem um menino no comando, menino não sabe para onde vai. E menino não passa segurança no relacionamento. Então menino, ele vai ficar lá sem saber para onde vai, acordando todo dia e achando que a vida é isso mesmo, tá bom? Lembra do que eu falei no início da live. Hoje a gente caminhou acho que 10 minutos, eu já comecei a ficar assim, muito incomodado de falar, eu não estou satisfeito com o rumo, ou melhor, a falta de rumo que nós estamos tendo aqui no aeroporto. Preciso dar direção aqui. E foi quando eu falei, então assim, o menino, ele ia ficar rodando 3 horas no aeroporto lá, perdido, olhando um monte de coisa e tudo mais. O homem, ele para e olha e fala assim, tá errado, vamos parar. Aí conversa, não foi assim, vem comigo e faz o que eu quero, porque também é criança. Porque aí vai fazer, de repente vai fazer. Vamos conversar, vamos fechar, decidir uma meta curta e vamos executar. Então o menino não faz isso. E o menino, gente, porque ele é menino, ele está preso na família de origem. Então, a pessoa mais importante na vida dessa pessoa é mãe, é pai, é mãe e pai, é irmão, é não sei quem que é os outros, tá? Não é você. Aquela pessoa que você fala assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí ele responde qualquer outra pessoa, menos ele mesmo. Ele tem que, de novo, a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Só que no relacionamento, a segunda pessoa mais importante tem que ser a pessoa que está do seu lado. Não é a minha mamãe, Kleber! Não é o meu papai! Não.
Não pode, sabe por quê? Porque senão você não está com os dois pés dentro da relação. Aí essa pessoa que vai falar, se ele não está com os dois pés dentro da relação, então eu não preciso colocar os dois pés da relação, então nós não vamos caminhar. Gente, aí, essas pessoas, ó, elas se encaixam tão bonitinho. Vocês estão vendo como a live encaixa? Tudo que a gente está falando aqui não é teoria solta. Existe uma explicação básica que norteia um relacionamento saudável. Se você não está com os dois pés dentro, o par não vai colocar os dois pés dentro. E aí então não adianta você obrigá-lo ou querer esperar e cobrar isso dele, né? Então eles estão presos na família de origem. Quem é mais importante é mãe, é pai, não sei o quê. Um menino dentro de um relacionamento, ele vive fazendo birra, ele vive fazendo cena, ele vive dando chilique, ele vive fazendo um monte de coisa. Quer dizer, criança, tá bom? E ele pega as suas vontades e coloca assim no relacionamento. Eu quero ter um carro. Ferre-se. Ferre-se se isso daí vai jogar a minha esposa no mar de segurança. Ferre-se se isso vai comprometer a mensalidade que eu vou pagar para os meninos da minha escola. Ferre-se se para isso eu vou colocar em risco um monte de coisa. Por quê? Porque ele está preocupado em se agradar. Eu mereço, eu trabalho tanto na minha vida, eu faço tanta coisa que eu mereço me agradar e comprar um carro X, ou eu mereço fazer tal coisa. E aí ele simplesmente esquece que se ele merece e ele acha isso, ele se colocou acima do relacionamento, e aí já deixou de ser parceria, porque o que a gente vem falando para vocês toda hora é que é parceria. A parceria não vai funcionar desse jeito, tá bom? Tem alguma pergunta aí? Aqui, ó, emanem essas energias fantásticas que vocês receberam nesse fim de semana com o mestre. A gente tava com o Fernando Freitas, gente, que é assim... Foi excelente live. Nosso grande mentor do coração. Excelente final de semana. Foi muito... Nossa, mas assim, gente, de estar do lado deles ali, da Carla, que também é muito incrível. A Luísa dessa vez não foi, infelizmente. Mas ela disse que estava lá de coração com a gente. Isso. E foi muito, muito, muito incrível, muito intenso. A gente aprendeu muito, como a gente sempre aprende. O Fernando Freitas começa a falar, é aprendizado assim, que vai embora. Então, gente, esteja manifestado essas boas vibes energias aí. O que acontece então? O que vocês têm que entender? O menino, ele não sabe lidar com a realidade. Ele não sabe. Sabe por que ele não sabe lidar com a realidade? Porque ele não tem direcionamento, ele não sabe o que quer, ele vive ao léu, ele vive de sonhos. Ah, quando eu for famoso, quando eu for rico, quando eu for sei o que, mas ele não faz nada, ou faz muito pouco, e são coisas irreais. E aí o relacionamento não flui. É simples assim, vocês têm que entender que o relacionamento ele não flui quando você está com uma criança, em vez de ter um homem. Porque a ideia base... Como é que eu comecei essa live, gente? Eu comecei essa live falando que o homem... dentro do relacionamento ele passa segurança. Foi a primeira coisa que eu bati aqui. A segurança ela dá todo o desmembramento sobre o resto onde vai se basear isso daí. Se o homem não passa segurança, a mulher não vai se sentir confiável de abrir mão do controle, ela não vai sentir a confiança de que ela pode delegar a ele. Ela vai começar a puxar coisas que ela tem que fazer porque ele não é capaz. E aí você começa a inverter. Daqui a pouco ela fala, você não faz nada não, deixa que eu faço. Aí daqui a pouco ela deixou de ser parceira e virou mãe. E esse cara virou menino, virou criança. Aí daqui a pouco a sexualidade, ó, a gente nem falou de sexualidade aqui porque não veio, mas daqui a pouco, ó, a sexualidade vai embora, ela para de perder a admiração por ele, para de perder o tesão por ele. Ele ainda quer, porque ele tem um tesão meio incestuoso, às vezes, né? Porque ele vê a figura enviesada da mãe. É uma coisa, um complexo de Édipo. Então tem, mas ele ainda quer. Mas só que ela começa a não ter tesão, porque ela começa a ver nele um menino. E aí não vai. Aí daqui a pouco ele perde também o tesão. Aí o relacionamento começa a desandar. Ai, nossa, não sei por que um foi trair o outro. Ai, não sei por que vocês sempre falam que relacionamento é 50%, 50%, até na traição. Agora vocês estão começando a entender de onde vem essa raiz. Quem que traiu quem primeiro, né? Então, comecem a perceber essas nuances, porque, gente, tem uma coisa que a gente não é machista, é doido. A gente estudou pra caramba aqui pra gente conseguir entender. Eu matutei muitas coisas aqui dentro da minha cabeça pra encontrar um jeito de explicar pra mulheres que passaram pelas mesmas coisas que eu, que levantavam ou levantam as mesmas bandeiras que eu levantava lá atrás, pra entender até que ponto era um conflito meu, de uma opinião, ou até que ponto aquilo ali tinha sido implantado e como que eu organizava tudo isso dentro do que eu acredito, dentro dos meus valores, né? E como que eu poderia ajudar outras mulheres a entenderem isso de uma forma mais tranquila, né? Do que eu não tive
ninguém com essa paciência para me explicar. E uma coisa que vocês têm que entender, que a Agatha já falou no início da live, que é muito importante, é o seguinte, gente. Eu estou descobrindo que eu tenho um menino em vez de ter um homem dentro do relacionamento. Deixa eu te contar um negócio. A gente coloca isso aqui muito também nas lives. Aliás, tem muita live aqui que a gente faz só reforçando pontos que a gente já fala. Lascado anda com lascado. Não existe isso de, eu estou muito bem e meu pai é que está errado. Deixa eu falar, não existe isso. Não existe. Se o relacionamento não está fluindo, se você tem um menino dentro de casa, se você tem um menino, você é uma menina. Só que você é uma menina que pode estar tomando uma atitude de mãe ou de filha. E ele, nesse caso, vai ser um menino que vai estar brincando de casinha, brincando de ser papai ou brincando de ser filhinho. Lascado anda com lascado. Então, é uma hora de parar e falar, o que eu estou fazendo dentro deste relacionamento que eu não estou passando as condições necessárias para sair um homem de dentro dessa relação? Porque, se lembra de novo, 50%, 50%, se você não tem um par do lado, o que a sua contribuição dentro desse 50% está fazendo para esse relacionamento não ter um homem? E nem ele, se eu não estou conseguindo ser homem no relacionamento, o que está acontecendo que eu não estou deixando isso acontecer? E o que está acontecendo que o meu par está contribuindo? Eu estou sendo castrado? Aí ela vai perguntar, meu bem, o que acontece? O que você se sente? Você não sente confiança em mim? Ela vai falar, eu não me sinto confiante quando é isso. Aí você vai falar, o que eu posso fazer para que você se sinta confiante? O que eu posso fazer para você se sentir confiante? O que eu posso fazer? Você tem que fazer isso e colocar a blusa assim e beber água em vez dessa mão com essa. Isso aí não é coisa que vai te passar segurança adulta, confiança adulta, tá bom? O que passa são projetos de vida. O que eu posso pra te fazer sentir mais confiante é, poxa, quando eu te pedir uma coisa, eu preciso que você faça no momento que eu te peço. Tá? Porque senão eu fico ali, eu não gosto de ver aquele negócio, sei lá, eu peço pra você catar um negócio, você não cata. Eu tô vendo bagunçado e eu não gosto. Um caminho. Tá? Então, cuidado com o que você vai cobrar também desse cara ou dessa cara, né? Aí não adianta você cair na tentação do triângulo dramático, que é o seguinte, você viu a live aqui agora, descobriu que, de repente eu tenho um menino em vez de ter um homem aqui, aí falar, não, meu Deus do céu, agora eu descobri, eu sou a vítima de um relacionamento, e agora, olha só, eu fui me envolver com um menino e tudo mais, ou então você já pega e fala, sabia, eu tinha certeza, você é um menino, e não sei o que, olha só, o Kleber e a Agatha estão dizendo que esse aqui, aí você vai ter que assistir essa live que eles colocaram, porque você vai ver o tanto que eu tenho razão, e tudo mais. Ou então você vai chegar assim e falar assim, amor, eu preciso que você assista a live do Kleber e da Agatha para salvar o nosso relacionamento mais. Gente, triângulo dramático total aqui, tá? Você está no papel de vítima, de salvador, de acusador. Você tem que fazer o quê? Você tem que começar a fazer a mudança, sabe por onde? Sabe por onde? Pelo seu CPF. Sim, gente. Mude você, sabe por quê? No relacionamento, se você muda a atitude, o outro é natural. Ele vai mudar a atitude. Não tem como você mudar a atitude dentro do relacionamento e o par não mudar. Se ele não mudar, ele já está dando indícios para você de que ele não vai mudar de jeito nenhum. E aí você vai ter que fazer a escolha do adulto. Que é o quê? Não vamos... não vamos... A gente perdeu o raciocínio. Não vamos... eu estava falando do... Digo que se vocês não são adultos, vocês não vão... Gente, o que dá pra fazer live com sono é isso, né? O que vocês têm que ter é o seguinte, tem que passar a segurança do relacionamento. Olha, eu perdi assim mesmo, cara. Olha, eu tô cansadíssimo aqui. O relacionamento, ele só flui se você começar a investir em você. Eu lembrei agora. Tem que dar uma volta, às vezes, né? Você tá cansado. Então muda, começa com você. Porque se o outro der sinal que não vai mudar, gente, não adianta, você vai ter que fazer a escolha. Não tem jeito. Não quero, não sei o quê. Gente, então, mas eu já fiz tudo e ele não mudou. Triângulo dramático. Aí você... Então, aí a decisão é sua de se manter ou não em um relacionamento que não está te satisfazendo. Entende? Então, o que você tem que fazer daqui pra frente? Você cuida de você. Até pode chegar e falar, assistir uma live interessante, sem julgamento, sem nada. Estou compartilhando. Assistir essa live aqui. Dá uma olhada. O que você acha? É o máximo que você pode fazer. Amor, eu achei uma live maravilhosa. Não, porque senão você está querendo manipular. Entendeu? Eu sei que tem uma tentação para isso. Não faça isso não, tá bom? O que você pode fazer é pegar esse aviãozinho aí, que a gente está falando tudo mais, encaminhar para 3 pessoas, e uma dessas pessoas pode ser o pai e falar assim, achei essa live interessante, esses caras falam umas coisas meio espinhosas aqui, mas
eu vendo tudo aqui... Pode ser que eu acho que isso aqui tá pode fazendo sentido. ajudar a gente a entender algumas coisas. Sabe? E o que você pode fazer é isso, cuidar de você, vigiar e orar. Por quê? Porque às vezes, gente, você precisa ver a história, ver a dinâmica para poder começar a resolver. Senão não adianta. Não adianta. Então a gente está dando clareza para vocês começarem a enxergar as línguas doentias e a partir daí começar a caminhar, tá bom? E algumas vezes dá um tempo. Vai um tempo. Agora, o que tem que ser? Persistência. Você acha que você vai mudar um condicionamento de décadas só porque você resolveu mudar? Você tem que ter... Ah, não, assisti a live, agora vai tudo encaixar. Gente, isso é criança. Criança é que o mago vai aparecer a varinha lá. Não nos coloque no papel de magos. Tá bom? Nós não queremos esse papel. Nós não somos magos. Nós somos aqui pessoas que vão dar esclarecimento, que vão dar direcionamento e você vai olhar isso daqui e vai aplicar na sua vida. Quando? Todo dia. Quando você abrir os olhinhos, tá bom? Você vai pensar, o que eu quero da vida, o que eu posso fazer, o que eu estou contribuindo. No começo do trabalho, porque no começo você não está acostumado. Depois, com o tempo, fica natural. Tá bom? Fica natural. Tá bom? Tudo. Você vai aprender a andar de bicicleta no começo do trabalho. Você vai aprender a mergulhar no começo do trabalho. Você vai aprender a atirar no começo do trabalho. Você vai aprender a dirigir no começo do trabalho. Depois fica automático. É assim quando você vai começando a colocar coisas novas no relacionamento. A gente vai fazer uma aula gratuita depois. A gente só não sabe se vai ser aberta ou se vai ser no Zoom, mas a gente avisa vocês. E vai ser entre 20 e 26 de abril. Porque é mais ou menos nesse período que a gente vai lançar a nossa mentoria, tá? E aí a gente vai fazer o nosso treinamento. A gente já tá falando aqui de primeira mão, porque a gente ainda não começou a divulgar. Nem eu tava sabendo. Porque aí a gente dá o privilégio das pessoas estarem aqui ao vivo, né? Elas vão saber primeiro. Uhum. Aí a gente vai fazer como se fosse um compilado de uma mentoria que a gente deu lá atrás na nossa outra empresa chamada Ver Pra Resolver. E a gente era uma aula que era paga, tá bom? Eram 4 aulas pagas, mais as mentorias, né? As aulas ao vivo. Mas as aulas, né, que a gente dava, a gente vai oferecer isso de graça, tá? Num aulão ao vivo e pra galera que tiver interesse pra se inscrever. Se você tiver interesse em se inscrever, fala comigo no direct, porque eu ainda não tenho, assim, certeza da data, certeza do horário, mas vai ser aí ou... Final de abril, gente. Final de abril, entre 20 e 25 de abril, 26 de abril, mais ou menos aí entre essa data, porque a gente vai dar esse aulão para lançar a nossa nova mentoria, porque aí nesta nova mentoria vai ter tudo que tinha no Ver Pra Resolver. A gente vai fazer, tem a parte das aulas gravadas, dos cursos gravados, e vai ter a parte também que, depois que vocês assistirem ali os cursos, vão ter os encontros ao vivo para que a pessoa possa tirar as dúvidas que elas forem tendo ali no meio do caminho, de como que resolve e tudo mais. Que são vai ser bem legal. A gente vão ser dúvidas pontuais da vida dela, até no momento onde ela estiver assim, se sentindo à vontade para trazer pra gente, tá? Então, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Isso aí a gente pensou uma coisa super legal, que vai dar direcionamento, vai dar clareza, conteúdo. Vocês vão poder caminhar na vida, é muito conteúdo, vocês vão ter bastante tempo para poder se debruçar e ainda vão poder conversar com a gente, tá bom? Beleza? Gente, entenda o seguinte, a opção de ter um relacionamento onde você tem um menino ou um homem é uma escolha de vocês enquanto par. A gente falou hoje muito de homem. Claro que tem a parte também. Não, então agora o dedinho da... Não. De novo, resolve a tua história, tá bom? E aí você começa a investir em você. Mais pra frente a gente vai fazer a live das meninas e mulheres também. E aí a gente troca essa ideia, mas comecem a pensar. E se você teve um insight, se você achou que a live é boa, se você achou que isso acrescenta, põe nos comentários o que isso te trouxe de clareza, o que isso fez você esclarecer e encaminha para uma pessoa que você sabe que precisa disso aqui. A gente sabe que esse conteúdo é importante, esse conteúdo é transformador. A gente vê, o que a gente está trazendo aqui são coisas que a gente aplica nos nossos atendimentos, que a gente aplica em mentoria, em consulta. Gente, isso daqui muda. A gente já viu relacionamentos que estavam fracassados andarem. E também já vimos relacionamentos que não tinham motivo de acontecer, terminaram na boa. Acabou na boa. Os dois olharam e falaram, não rola, tranquilo, não faz sentido, uma drama, boa, sem drama, sem nada, como adultos, olhando e falando, olha, não deu certo, mas como adultos olhando e falando, em outros casos, não, nós queremos, nós vamos tentar, nós vamos investir. Não existe fórmula mágica, o que existe é a capacidade das pessoas de se dedicarem, de mudarem
escolherem como adultos se vão continuar, se vão mudar ou se vão pular fora. É isso aí, ó, adorei. Vou encaminhar agora. Gente, Rejane Six é a minha tia, ela é psicóloga, tá? Ó, legal. E ela mora em demais. Portugal. A Carla também é de Portugal, não sei se ela ainda tá aí. É. Então, enfim, muito legal. Que bom que você gostou, viu? Beijo, até mais.